Meus queridos, minhas amadas irmãs, obrigado. Que a grandiosidade do amor de Deus, a paz excelsa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Cante, louve a Deus. Falemos com Deus. Querido Deus, nosso Pai, me coloco de joelhos diante de Ti, Senhor, para Te dar graças pelo Teu amor e cuidado para conosco. Para Te suplicar a Tua bênção, Pai, por cada um de nós, para que nesse momento o Espírito Santo fale conosco, transforme a nossa vida e, acima de tudo, nos encha do poder do Espírito Santo, para que possamos viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida de louvor e adoração ao Teu santo nome. Fala conosco nessa hora e ao abrir a Tua palavra, Senhor, abre o nosso coração ao entendimento, que nós possamos ser transformados pela graça e maravilhosa experiência com o Espírito Santo. E que também, Senhor, estendas as Tuas mãos sobre todo o país e sobre todo o mundo, porque estamos atravessando um momento de crise, dor e sofrimento e morte. Que a mão do Senhor se estenda sobre todas as famílias dos meus grupos de oração e também dos grupos de oração da Adriana e de outros grupos da internet que eu faço parte. Que a mão do Senhor dê vitória a todos nós e que possamos hoje, Senhor, receber as Tuas bênçãos. Que a nossa família seja visitada pelo Senhor e que possamos ser curados e transformados. Nós Te pedimos a Tua bênção agora ao estudar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, ontem nós começamos a nossa série falando um pouquinho sobre a questão do arrependimento. Arrependei-vos. E arrependei-vos é a temática da abrir a Bíblia, a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. No capítulo 2, versículo 38, tem um versículo bem parecido com esse. Ele diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e virá sobre vocês o dom do Espírito Santo. Meus amados, ontem nós vimos que Deus está muito preocupado com a nossa situação espiritual. Deus não está feliz com a nossa situação espiritual. Ele deseja que a gente se arrependa, que a gente aceite a disciplina. E eu mostrei para vocês, a gente analisamos juntos ontem a questão das minhas preferências. Eu não quero ser mudado. Se tem uma coisa que a minha mente não gosta, é de mudança. Nosso cérebro não gosta de mudança. A coisa que o cérebro mais gosta é de rotina. Deus não está feliz com o meu estado de acomodação. Se você assistiu a mensagem Deus precisa de você, Moisés estava muito confortável
no Egito. Estava muito tranquilo e Deus disse: filho, eu preciso de você no Egito. Mas Senhor, eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho minha família, minha esposa, meus filhos, viajar, lidar com pessoas, muita coisa, é muito trabalho, eu não estou afim, não estou muito querendo essa mudança não. Mas olhe para mim, se tem uma coisa que é permanente neste mundo, são as mudanças. E Deus deseja mudar o nosso coração. Se você leu atentamente o livro de Provérbios ontem, Deus disse: se você aceitar as minhas repreensões, eu vou derramar sobre você o Espírito Santo e ele fará com que você preste atenção nas minhas palavras. E hoje, primeiro dia da semana, 2 de maio, nós estamos analisando a mensagem de Pedro, aquele Pedro que se converteu amargamente, ou que chorou amargamente, que se arrependeu amargamente de ter negado a Cristo, que correu para o Calvário. Né? Que o verdadeiro arrependimento é esse, aquele que você corre para Deus em busca de socorro, em busca de ajuda. Ele disse que a coisa mais importante para a gente ser um verdadeiro discípulo de Cristo, ter uma vida transformada e ser uma bênção, aonde a gente for, é arrependei-vos e convertei-vos. E eu quero trabalhar hoje uma questão de arrependimento do ponto de vista negativo. Porque eu terminei o texto de ontem falando que Deus tinha um convite para nós. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegue-se a mim e eu me chegarei a vocês. Purificai os vossos corações, pecadores. Falei na mensagem de ontem, nós somos pecadores. E hoje eu estou dizendo, nós não gostamos de mudança. Mas o Espírito Santo está insistindo comigo: Renivaldo, você tem que pregar que nós precisamos fazer uma mudança radical em nossa vida. E eu ouvi uma pregação essa semana, o pregador dizendo que a gente tem focado muito nas doutrinas. Que a gente tem pregado pouco sobre Cristo. Meus amigos, se eu separar Jesus Cristo das doutrinas, ele não passa de uma graça barata, de um Cristo sem objetivo e sem futuro. Mas também, se eu pregar só doutrina, eu estou pregando um evangelho manco, porque a lei aponta para Cristo. Paulo disse isso em Romanos capítulo 12, o fim da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo da lei é conduzir-nos a Cristo, Gálatas capítulo 4. O objetivo da lei é nos levar a Jesus Cristo, porque a lei não pode salvar. Mas uma vez que Jesus Cristo me salvou, a lei mostra as obras da salvação na minha vida. Não é salvação pelas obras, mas é mostrar que eu sou salvo através das minhas obras. E eu mostrei, a gente citou ontem, eu citei ontem, a questão de você ter vergonha de ir à igreja com a Bíblia, vestir uma roupa mais composta, né, ou mais folgada, que não desenhe tanto as suas silhuetas, né, que você mostre mais o seu caráter pela sua roupa do que o seu corpo, né, a sua sensualidade, a sua alimentação, seu comportamento, suas palavras. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a boas obras. O Espírito Santo nos salva para as boas obras. Esse é o papel do Evangelho. Transformar minha vida de pecador perdido em pecador salvo. De pecador injusto para pecador justo. Eu falei disso ontem, né? Que Lutero disse que nós somos santos pecadores, pecadores santos. E Salomão disse que ele era justo e ele era injusto. Ele era pecador e ele era santo. Ele usa a palavra perverso, inclusive. Você sabe o que é perverso, né? Perverso é uma pessoa má, né? Você já viu alguém jogando sal nas costas de um sapo? Pegando um passarinho e rasgando pelo meio, assim, como se estivesse brincando com um pedaço de papel?
Isso é perversidade. Pegar uma fruta verdinha, a fruta está começando a crescer, pegar uma vara e atirar a vara naquelas frutas só para ver o gosto dela cair. E hoje existem pessoas aí matando outras pessoas só pelo gosto de ver as pessoas caírem mortas na sua frente. Por que você matou ele? Ah, porque me deu vontade. Isso é o perverso. Salomão disse que ele tinha um coração perverso e que não gosta de mudança. E nós vamos mostrar um exemplo disso hoje. Vamos para Gênesis capítulo 4. Deus não desiste de cada um de nós, tá, meus irmãos? Deus ama cada um de nós. E ao citar o exemplo de Caim aqui, eu quero citar até com um sentimento assim e com uma oração íntima em meu coração para que eu e você não tenha uma religião, uma vida religiosa pautada no modelo Caim. Porque se você observar bem, Gênesis capítulo 4, versículo 4 até o 7, nós não vamos ler o 8, o 8 já é o Caim realmente desatendendo ou desobedecendo aos conselhos de Deus. Veja que a mensagem de ontem foi: aceite a minha repreensão, aceite a minha disciplina e você vai ter um coração purificado, você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai obedecer a minha palavra. Reflita um pouco mais em Provérbios 1, 23, dentro dessa semana. Faça questão de voltar a Provérbios e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 3, 19. Mas observe, verso 4. Verso 3, vamos lá. Aconteceu no fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da sua plantação uma oferta para o Senhor. Caim tinha uma vida religiosa? Beleza. Estava indo à igreja todo sábado? Beleza. Devolvendo dízimo? Beleza. Não vamos questionar aqui se ele estava devolvendo o dízimo corretamente ou incorretamente. Mas vamos trabalhar aqui a questão de alguém que está indo à igreja. Alguém que tem uma vida religiosa. Se essa vida religiosa está nos moldes da fé, aí é o que nós vamos discutir um pouco mais, tá bom? Verso 4, Abel, por sua vez, também trouxe uma oferta ao Senhor, as primícias do seu rebanho e a gordura de carneiros. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que da oferta de Caim e do seu sacrifício, Deus não se agradou. Meus amados, olhe para mim e responda para você mesmo. Responda para o Espírito Santo que anda incomodando você, dizendo: filho, eu repreendo, eu disciplino. O texto está dizendo que Caim foi à igreja levar uma oferta. Mas era uma adoração comum. E a minha pergunta para você responder, para você mesmo e para o Espírito Santo é: como anda a sua adoração com Deus? Quem assiste meus vídeos, quem já está acostumado a assistir meus vídeos, já viu aí que os meus primeiros 10 vídeos da série Um Chamado à Oração, eu tenho dito claramente que existe dois tipos de comunhão: a comunhão pessoal e a comunhão coletiva. E a comunhão coletiva, muitas vezes hoje, nós usamos como praxe, ou seja, como única e como simplesmente a prioridade da nossa adoração.
Então eu vou à igreja, eu adoro, então em casa eu não leio a Bíblia, em casa eu não oro, em casa, né, até vejo muitas pessoas, né, da minha família e da igreja, que a gente sabe que na igreja é uma pessoa fervorosa, ora, canta, dirige escola sabatina, dirige clube de aventureiros jovens, clube de desbravadores, dirige Ministério da Mulher, dirige o ancianato, dirige a igreja como diretor, mas no dia a dia em sua casa, eu já fiz muitas visitas nos lares e a gente entra e a gente espera a pessoa dizer assim, Renivaldo, eu quero gastar um momento agora com oração. Às vezes a gente fala de futebol, né? Eu falei de futebol ontem, né? Na mensagem de sexta-feira, desculpa, né? Então Deus, Ele espera que a gente tenha uma religião mais viva, pautada nos princípios. Qual é a diferença da religião de Caim para a religião de Abel? Caim levou uma oferta comum. Basta eu ir à igreja. Basta eu devolver o dízimo. E aí quem assistiu a minha mensagem de sexta-feira viu que ir à igreja, devolver dízimo, dar oferta, né, guardar o sábado, não usar determinado tipo de roupa, não fazer isso, não fazer aquilo, sem uma contextualização de adoração, é puro formalismo. E hoje nós estamos vivendo uma religião de acomodação, onde a gente se satisfaz em ver grandes testemunhos. Quem assistiu o Provar e Vede de hoje, por exemplo, né, um irmão lá do Acre, que em 19 dias, usado pelo Espírito Santo, andando a pé no meio da lama, andando 3 quilômetros, né, na verdade não dava 6, 3 para ir para a casa do rapaz, 3 para voltar, os materiais de evangelismo arrastado por um boi. E no final a gente percebe que aquele homem analfabeto, usado pelo Espírito Santo, leva não só aquela igrejinha ali do seu povoado a um reavivamento, mas ele levou 24 pessoas daquele povoado à aceitação da fé. Você não acha que isso é uma gota do Espírito Santo atuando em indivíduos? Aí nós temos a questão da comunhão pessoal. E na comunhão pessoal é que eu vejo quem eu sou. Onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado com Deus, onde o Espírito Santo tem me incomodado. Arrependa-se, Renivaldo. Arrependa-se. Você sabe que é errado. Você sabe que não pode isso. Vamos terminar a leitura aqui. Aí Deus aceitou a oferta de Caim e não de Abel. E sabe qual foi a atitude de Abel? Em vez de ele aceitar a repreensão de Deus, em vez de ele aceitar a disciplina, diz o texto, versículo 5: irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Eu copiei esse versículo aqui em outras 3 versões. Na versão transformadora, diz assim: se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se você não fizer, se você não tomar cuidado, se você não fizer, tome cuidado. Presta atenção. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, porque o pecado está à sua porta e o espera para destruí-lo, ou dominá-lo, ou detê-lo, ou conquistá-lo. Mas você deve ter o controle sobre o seu pecado. Na versão, nova versão internacional, se você praticar o bem, sem dúvida alguma poderá reabitar. Se você praticar o bem, sem dúvida alguma poderá ser reabilitado. A comunhão com Deus.
ao relacionamento vivo com Deus. Mas se você procede mal, se você continua procedendo mal, o pecado estará sempre à tua porta e espreitando-te para dominar-te. Mas você deve dominá-lo. E na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Por isso o pecado está na sua porta, esperando você para dominá-lo. Mas você deve vencê-lo. Veja, o texto está dizendo, versículo 7, se procederes bem. Mas em vez disso, Caim ficou com raiva de Deus. Rejeitou a orientação do Espírito Santo. Rejeitou o convite de Deus para a disciplina, para a repreensão, para a correção. E Timóteo, Paulo diz que a Bíblia é inspirada por Deus para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que sejamos pessoas justas e salvas. Meus amados, Caim ficou com raiva de Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Mas Deus está dizendo por que ele não aceitou a oferta de Caim. Porque, inclusive um pregador hoje, ele foi sincero, mas ele disse que Deus está esperando para reavivar a igreja. E eu falei ontem, gente, jamais vai acontecer um reavivamento coletivo sem que haja um reavivamento individual. Jamais teremos uma igreja fervorosa sem que haja membros individuais que são fervorosos. E Ellen White diz no livro Conselhos aos Obreiros e Pastores, ela diz, Conselhos aos Obreiros e Ministros, desculpa, obreiros e ministros, a igreja jamais será o que não é o seu líder. A igreja jamais refletirá um comportamento que não é espelhado pelo seu líder. Quando Deus chamou Abel, quando Deus chamou Caim, Deus deu aos dois a oportunidade de espelhar o caráter de Deus. E Caim trouxe para a igreja uma oferta comum. Vocês se lembram de Datã e Abirão? Eles pegaram e influenciaram 250 homens e disseram: toda a congregação do Senhor é santa. E para provar para Moisés e para os mais de 2 milhões de israelitas ali reunidos, eles levaram um incensário comum para o templo. Ao contrário de Caim, naquele dia Deus, por causa daquela multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, Deus exerceu juízo sobre Datã e Abirão e o seu grupo de 250 homens. Eles morreram na presença de Deus, queimados, porque ofereceram fogo estranho na presença de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo não está agindo na igreja hoje, porque falta alguns tições acender a fogueira do altar da igreja. O pregador, realmente, nós vamos ter um reavivamento na igreja, com certeza. Mas o reavivamento coletivo jamais precederá o reavivamento individual. Aliás, a reforma individual, Ellen White diz no livro Santificação que a verdadeira reforma, o verdadeiro reavivamento não começa na igreja, mas começa no individual, no cristão. Eu, na minha comunhão diária com Deus, confessando os meus pecados, me arrependendo, mudando, pedindo ao Espírito Santo para mudar as minhas atitudes,
me levará a influenciar quem está perto de mim, minha família. Depois, a família convertida, santificada pelo Espírito Santo, vai para a igreja. E aí, famílias convertidas, nós teremos uma igreja santificada e reavivada. É assim, meus irmãos. Esse é o processo. Deus santifica o homem santifica a sua casa. Observe lá, Jacó. Deus converteu Jacó no Jaboque. Jacó santificou a sua casa e subiram para Betel. Casa de Deus, subiram para a casa de Deus, a porta do céu. Aqui Deus está dando a oportunidade para Caim e para Abel. A Caim, Deus disse, se você fizesse o que é certo, se você tivesse seguido os princípios da palavra, e muita gente hoje fala do Espírito Santo, né? Muita gente hoje fala que nós precisamos vencer o pecado, que nós precisamos realmente parar de pecar. É isso que Deus quer da gente, parar de pecar? Me diga aí, que dia é que você vai conseguir parar de pecar? Eu não consegui até hoje e eu tenho certeza que não vou conseguir. Paulo disse que o cristão será transformado de corruptível, pecador, para incorruptível, santo, justo, perfeito, na ressurreição ou na glorificação. Até lá, meus amados, nós teremos que lutar diariamente para vencer o pecado. E essa vitória não vem de nós, vem do Espírito Santo através da palavra. E aqui em Gênesis 4, no versículo 5 e 6, Caim ficou irado e descaiu-lhe o semblante. E Deus pergunta para ele, Deus chama Caim. No versículo 6, Deus chama. Assim como ele chamou a gente ontem, Tiago capítulo 4, versículo 8, Deus chamou, vem cá meu filho, eu quero conversar com você, venha, achegue-se a mim. Deus se achegou a Caim, vamos conversar aqui, Caim, por que você está zangado comigo? Por que você está irado comigo? É isso que é assim que você trata as coisas de Deus? Você fica triste porque Deus não quer responder suas orações? Você fica triste porque parece que sua oração não passa do teto? Ellen White diz que ninguém receberá o Espírito Santo sem ter uma vida de oração. E uma vida de serviço. Vou explicar isso depois, mas vamos lá. Arrependei-vos. Caim e Abel estavam diante de Deus e Deus queria converter Caim. Deus queria transformar a vida de Caim e Deus disse para Caim, Caim, por que você está irado? Verso 6. Por que você está irado? Por que você anda irado? E o anda aqui está no contínuo. Por que você está vivendo desse jeito? Por que você está vivendo essa religião? Religião do faz de conta, da mesmice. Você vai à igreja, volta para casa e nada muda na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes. No versículo 7, então Deus diz, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, você será aceito. Meus amados, o que é certo e o que é errado, nós encontramos na palavra de Deus. O que é certo e o que é errado. Deus instruiu Caim, Deus instruiu Abel no que era certo em relação às ofertas e sacrifícios. Uma coisa foi Abel aceitar a vontade de Deus. Outra coisa foi Caim fazer a sua própria vontade e tentar que Deus aceitasse a si mesmo. Sabe essa religião moderna que diz que Deus vai salvar todo mundo? É a religião do Caim.
Não importa o que eu faça. Deus é amor, então ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. É isso que Caim está dizendo para Deus. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E outra coisa, você tem que me aceitar desse jeito e eu não preciso mudar. O Senhor tem que me aceitar assim mesmo. O Espírito Santo não pode agir num coração que não se submete ao arrependimento das más ações. Deus diz para Caim: filho, se você proceder corretamente, você não tem com que se preocupar. Na versão da linguagem de hoje, você vai estar feliz, você vai estar em paz. E lembra o que é paz? A ausência de culpa. Deus está dizendo para Caim: se você proceder o que é certo, você não se sentirá culpado, você não se sentirá condenado. E o Espírito Santo poderá agir em você. Se nós queremos hoje uma igreja reavivada, se nós queremos que esse mundo seja transformado pela graça e misericórdia de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo pode agir em Renivaldo enquanto ele não aceita a repreensão de Deus? Enquanto ele se rebela contra a vontade de Deus? Arrependei-vos, diz Pedro, convertei-vos. A palavra conversão é mudar de atitude. Foi o que Deus disse para Caim: se você mudar suas atitudes, se você mudar, meu filho, eu aceito você. Se você mudar, Deus aceita você. Se você estiver disposto a aceitar o arrependimento para a vida eterna, eu posso transformar seu coração. E aí eu vou derramar o Espírito Santo em você e você vai cumprir as minhas palavras. Você vai obedecer a minha palavra, como diz lá em Ezequiel, capítulo 11. Você vai obedecer a minha palavra. Mas primeiro eu preciso ser purificado do meu pecado. Por isso, Pedro ele acrescenta a questão do batismo aí. Porque o batismo é a aceitação de que o pecado me mata, mas Jesus Cristo me ressuscita para uma nova vida. Batismo é isso: morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Eu preciso ser batizado nas águas. E aí Jesus Cristo disse para Nicodemos o quê? Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Deus quer me batizar com o Espírito Santo. E nessa hora eu quero perguntar para você: qual é o tipo de religião que você está desenvolvendo com Deus? E eu vou falar aqui, trocar religião por adoração. Tá? Porque religião aqui, muita gente, automaticamente ele direciona para uma igreja. E se você assistir meus vídeos aí da série Um Chamado à Oração, você vai perceber que existe a adoração coletiva, ou comunhão coletiva, e adoração individual. E a adoração coletiva, ou comunhão coletiva, e adoração individual e comunhão individual são duas coisas que precisam andar juntas, mas cada uma exercendo um papel relevante e importante no meu crescimento espiritual. A minha comunhão pessoal deve ser tão relevante que a comunhão coletiva ela é simplesmente um complemento da adoração individual. Por isso que eu disse, se você vai à igreja e não tem como objetivo adorar a Deus, apenas se reunir com outros crentes, você pode até cantar, você pode até pregar, você pode até dar estudo bíblico, você pode até devolver dízimo, mas isso não vai ser mais do que formalidade. Caim, mais do que era pura formalidade, fazia por fazer. Não tinha um objetivo espiritual, crescimento espiritual e muito menos mudança e transformação de vida. Então esse tipo de religião, esse tipo de comunhão, esse tipo de adoração, Deus não aceita. Que tipo de adoração você está tendo?
Você quer ser cheio do Espírito Santo? O convite dessa jornada é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então o texto de hoje diz: arrependei-vos, convertei-vos, e você será cheio do Espírito Santo. E eu mostrei aqui pelo exemplo de Caim, um exemplo negativo, como eu falei no começo, que infelizmente o meu tipo de adoração determina se eu estou me preparando para ser cheio do Espírito Santo ou para ser rejeitado por Deus. Então a minha oração e o meu apelo nessa hora é que você não seja rejeitado. Então revise, analise, questione-se com Deus, aceite o convite de Deus para discipliná-lo, para corrigi-lo, para educá-lo, a fim de que verdadeiramente você o adore em espírito e em verdade. A adoração de Caim podia ser em espírito, mas jamais era em verdade. E eu também acho que não era em espírito. Era uma adoração totalmente formal na carne, né? Leia lá Romanos capítulo 8, você vai ver que aqueles que andam na carne não agradam a Deus. E Caim não agradou a Deus, gente. Que tipo de adoração eu estou prestando a Deus? A mulher junto ao poço de Jacó, Jesus Cristo foi em busca dela porque ela estava vivendo uma adoração incompleta. E quando ela disse: nós adoramos nesse monte, ela falou a verdade, ela estava vivendo uma religião. Ela conhecia a teologia, ela sabia da promessa do Messias, mas ela adorava no monte ali. E Jesus Cristo disse: a verdadeira adoração é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é adorar em Jerusalém, não é adorar aqui nesse monte, é buscar a Deus em espírito e em verdade. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser. Então essa jornada está sendo um desafio para mim, porque o Espírito Santo está pedindo para eu fazer e eu falar coisas aqui que eu mesmo que me sinto incomodado. Mas ele está pedindo: Genivaldo, eu quero usar você, eu preciso de você. Você que está me assistindo, Deus está dizendo: eu preciso de você. Então vem cá, chegue-se a mim. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a pura neve. Meus amigos, Deus quer purificar o coração de Genivaldo, Deus quer purificar teu coração, mas Deus está olhando para meu tipo de religiosidade, meu tipo de religião, meu tipo de adoração. Ele diz: filho, isso não me agrada. Essa prática religiosa sua aí é para mim abominação. E Deus chega a dizer isso lá em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 7. Ele diz para a adoração dos filhos de Israel: o que vocês fazem, até os sábados que vocês guardam, não tenho prazer nenhum nisso. Deus disse para Caim: eu não tenho prazer no que você está fazendo. Agora eu estou dando a você a oportunidade de mudar. Se você se converter, se você se arrepender, se você deixar o Espírito Santo agir em você, você vai fazer o que é certo e você será aceito. Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer nos encher do Espírito Santo. Lembre-se, reavivamento não começa na coletividade. O pregador de hoje, ele falou que Deus vai reavivar a igreja. Mas em momento nenhum ele diz que Deus vai reavivar membros da igreja primeiro. Deus está levantando um povo. Diz o livro de Tito. Deus está levantando um povo. Verdade. Zeloso de boas obras. Mas se você observar, no mesmo livro de Tito, ele diz que eu preciso viver uma vida justa nesse mundo de impiedade. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. E aí a igreja é transformada junto comigo. Quando eu faço a minha vida devocional ser efetiva, viva, um fogo no altar, uma brasa viva, uma sarça ardente. Quando eu vou para a igreja, esse fogo vai junto comigo e incendeia quem estiver perto de mim precisando ser reavivado. É isso que Deus quer fazer com você.
Caim estava do lado de Abel, na mesma igreja. Abel sendo reavivado e transformado, sendo aceito por Deus, e Caim não. Mas Deus foi tão misericordioso que chamou Caim para um diálogo. Nessa jornada, Deus está chamando você, Deus está me chamando para conversar. Porque Ele diz, eu repreendo, eu disciplino a quem amo. Deus quer converter a gente, Deus quer transformar a gente. Você aceita o convite de Deus? Querido Deus, nosso Pai, essa jornada é um desafio para mim como palestrante, como pregador. Assim como eu sei que é um desafio para quem está me assistindo. Meu Deus, a Tua palavra nos repreende, a Tua palavra nos mostra onde a gente está falhando na adoração, na comunhão pessoal e na adoração coletiva. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e converta o nosso coração. Purifica-nos dos nossos pecados, Senhor. Ajude-nos a abandonar os pecados. E nesses dias, Senhor, quando a gente está tentando consagrar a nossa vida, nós não podemos fazer por nós mesmos. Envia o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transformar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, transformar o nosso ser para a honra e glória do Teu nome. Nós louvamos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos ao orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto pão. Vem e sacia minha alma, faz puro meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria.